Êxodo capítulo 16, versículo 31. Olha o que diz a palavra de Deus. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Agora abra comigo em Provérbios capítulo 2, versículo 1 ao 6. Diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura prata e buscá-lo como quem busca tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Olha o que diz aqui no 3. E por discernimento gritar bem alto. Se você ama a palavra de Deus, grita bem alto: discernimento! Diz bem alto: eu quero discernimento! Esse é o texto da minha mensagem de hoje. Eu quero falar um pouco sobre discernimento para várias áreas. Pastor, para que a gente precisa de discernimento? Eu preciso primeiro de discernimento para saber distinguir qual é o momento de continuar e qual é o momento de parar. Como é que a gente sabe que vale a pena a gente continuar tentando? Ou se de fato é o momento de botar um ponto final? Porque quando as coisas estão muito difíceis na área onde você está, a gente tem o seguinte questionamento: está difícil porque é o Satanás que está levantando barreiras para frustrar o meu projeto, então eu tenho que perseverar e frustrar o inimigo? Ou está difícil porque é Deus permitindo que algo se levante para me convencer que está na hora de parar? Quantos já fizeram essa pergunta na área, no projeto que você tem, pessoal? Será que é Deus falando para, ou é o diabo querendo me parar e eu tenho que persistir? Será que é Deus me convencendo de uma vez por todas? Porque muitas vezes é difícil a gente saber de onde vem aquilo que está tentando nos parar. Porque muitas vezes existem manifestações iguais que vêm de fontes totalmente diferentes. Por exemplo, Jonas está no barco e ele enfrenta uma tempestade. Jesus também entra no barco e enfrenta a tempestade. Os dois entram em barcos e são assolados por tempestades. Só que as tempestades tiveram fontes diferentes. Um repreendeu a tempestade, o outro foi repreendido pela tempestade. A mesma tempestade, só que vem de fontes diferentes. A tempestade que assola Jonas tem como fonte Deus. A tempestade que assola Jesus tem como fonte o diabo. É o diabo que promove. Deus levanta uma tempestade para mudar a rota de Jonas. O diabo levanta uma tempestade para tentar parar a rota e o trajeto de Jesus. O que eu vou aprendendo com essas situações que eu e você vivemos corriqueiramente é que o difícil muitas vezes não é passar por tempestades e sobrevivê-las, mas é passar por tempestades e entendê-las e discernir de onde é que está vindo esta tempestade. Porque a gente está sofrendo, mas às vezes o maior sofrimento não é a situação que a gente está enfrentando, mas é o questionamento que a gente faz: essa situação tem como fonte Deus ou o diabo? Isso aqui é um sinal de Deus para eu parar? É um sinal do diabo para querer me frustrar e eu tenho que continuar? Então é difícil a gente discernir, porque se foi o diabo, repreende que é maldição, e se foi Deus, abraça que é uma lição. O difícil às vezes não é sobreviver às tempestades, mas entender qual é a fonte delas. Então eu preciso de discernimento para entender se eu devo desistir ou persistir. E pastor, como é que eu chego nessa sabedoria que eu devo persistir ou desistir? Você precisa procurar entender qual é a fonte. Qual é a fonte? Qual é a origem daquilo que está parando ou enfrentando ou lidando na sua vida? E para isso, eu vou precisar mais do que sabedoria humana. Porque quando a gente fala de entender a origem das coisas,
A gente está falando de um dom que o Espírito Santo dá para a igreja, chamado discernimento de espíritos. O discernimento de espíritos é a capacidade sobrenatural que o Espírito Santo me dá para entrar em um ambiente, ouvir uma pessoa, ver alguém e saber que aquele ato está vindo de Deus ou está vindo de Satanás. Porque às vezes é um ato bonito, as pessoas cantam bonito, pessoas se pregam bonita, pessoas se expõem bonita, mas se você tem discernimento, você não entende só o que ele está fazendo, mas você está entendendo qual é a origem, de onde está vindo, qual é a fonte pelo qual aquela pessoa está fazendo, porque muita gente pode subir em altar e pregar bonito com a origem de Satanás. Tem muita gente que sobe em altar e não está na fonte ligada do Senhor. Então o discernimento de espírito, que é um dom que o Espírito Santo dá para algumas pessoas, ele distribui para que eu entenda qual é a origem das coisas. Agora entenda, não misture discernimento de espíritos, que é dom, com discernimento, que é algo normal, é algo que a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, que o livro de Provérbios passa para cada um de nós. Mas mesmo eu tendo o dom do discernimento de espírito, eu preciso ter discernimento para aplicá-lo da maneira correta, porque se eu não entendo um propósito de um dom que Deus me deu, eu vou perverter e eu vou abusar desse dom. Por exemplo, quando você tem dom de discernimento de espíritos, Deus te permite decifrar coisas que um ser humano normal não consegue ver. Mas o grande problema é que se você não tem discernimento, maturidade, sabedoria para entender o dom, quando Deus te decifra, você espalha como fofoca. Você está entendendo porque é necessário a gente ter discernimento para lidar com os dons espirituais que Deus nos deu? Porque Deus não vai te revelar algo acerca da vida de uma pessoa para você fofocar para o outro. Se você perceber, e eu tenho visto isso em algumas pessoas na igreja, quando Deus dá dom de revelação, quando Deus dá dom de discernimento de espíritos, geralmente o Espírito Santo também dá um dom, que eu chamo de um dom de suporte, para você saber executar bem o dom primário que Ele te deu. Se você tem dom de revelação, se você tem dom de discernimento de espíritos, pode procurar dentro de você, pode orar para Deus, que você vai descobrir que Ele te dá também o dom de intercessão. Porque quando Deus me revela a vida de alguém, não é para eu fofocar, é para eu orar por ela. Você entende? Para que Deus vai me revelar a vida de uma pessoa? Para eu ir no Instagram, no WhatsApp, no grupo e falar o que o Espírito Santo me revelou. Meu filho, eles não conseguem resolver o problema das pessoas. Busque em você o dom da intercessão, porque o dom da intercessão vai pegar a informação da revelação e do discernimento e vai me impedir de compartilhar no WhatsApp, mas me leva a compartilhar com Deus, porque só Deus pode fazer alguma coisa por essa pessoa. Aleluia! Então, para usar bem os dons espirituais, o dom de discernimento de espíritos, eu preciso ter discernimento. Por isso, busque discernimento. Busque o dom, mas busque a habilidade natural do discernimento, que para mim é uma habilidade para você perceber os padrões de históricos passados. E baseado nisso você determina um comportamento futuro de uma pessoa. Jesus vai chamar isso de inspeção de fruto. Você conhece uma árvore pelos seus frutos. Sabe o que Jesus está falando? Estou falando de discernimento. E aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque aqui mora um perigo. O diabo vai tentar te confundir. Por isso, ele usa tudo e todos para rotular o que Jesus chama de discernimento. O diabo levanta uma turminha da lacração, ele levanta a turminha do não julgueis, que vai tentar colocar na sua cabeça que discernimento é julgamento. Então, não julgueis, não pode apontar o dedo, não pode dizer isso aqui é errado. E esse povo militante é forte, eles fazem barulho, eles estão na rede social, e eles começam a chamar discernimento de julgamento, e você acaba acreditando e caindo na deles. E aí quando você cai na deles, você se sente culpado, porque Deus quer usar o teu discernimento, mas você pensa que discernimento é julgamento. Aí você pensa que você está andando em ato falho ao discernir as pessoas, pensando que está julgando a elas. Só que Jesus falou: ei, você conhece uma árvore
pelos frutos. Aí a turminha da lacração fala: não julgueis a árvore pelo fruto, seu intolerante. Filho, Jesus não disse que era para eu julgar a árvore pelo fruto. Jesus disse que eu conheço a árvore pelo fruto. Conhecimento não é julgamento, conhecimento é discernimento. O que quer dizer? Eu me relacionei, eu comi do fruto, eu me alimentei dessa pessoa e eu percebi, o fruto dela não faz bem para mim. E se não faz bem para mim, eu preciso me afastar dela. Agora cuidado com o perigo, porque pode não fazer bem para você. E se não faz bem para você, não quer dizer que faz bem para os outros. Talvez não faça bem só para você. Então a gente tem que ter cuidado também, porque se não faz bem para mim, eu não posso ir na internet e queimar essa pessoa, porque ele pode fazer bem para os outros. Aí você está julgando. Mas quando eu tenho discernimento, eu falo: ei, eu não estou julgando, eu tenho conhecimento de causa. Não venha me chamar de intolerante por falar que eu não quero estar próximo dessa pessoa, porque como eu como do fruto, eu conheço a árvore, e ao conhecer a árvore, o meu discernimento fala assim: André, se afasta dessa pessoa, porque ela não é para você. Então é muito bom a gente ter o discernimento natural, porque o discernimento natural vai determinar e me ensinar com quem eu devo andar e de quem eu devo me afastar. Será que tem alguém que está precisando aprender um pouco sobre isso? Aleluia. Então preciso de discernimento. Discernimento não julga, discernimento conhece. Eu preciso de discernimento para conhecer as pessoas, mas eu preciso de discernimento para conhecer a voz de Deus. Não apenas qual é a voz de Deus, mas em que tempo Ele está falando. Por que você entende isso? Deus não muda a sua palavra. Ele te disse algo aqui, Ele não vai mudar. Mas sabe qual é a grande questão? É que os tempos mudam e você muda. E a palavra vai dizer, para cada tempo, Deus vai ter uma palavra específica. Então, às vezes, a gente é guiado por uma palavra de Deus. Deus mandou a gente ir. E aí você foi, você viajou, você comprou, você investiu, você se colocou na posição, você engajou com algo que Deus disse. E aí Deus não muda a sua palavra. Deus dá uma nova palavra, porque você já está numa nova estação. Aí quando Ele fala, volta, você fala, não, calma aí. Isso aqui é a voz de Satanás. Por quê? Porque Deus não muda a sua palavra. Deus mandou eu ir e eu fui. Agora eu estou ouvindo uma voz para voltar, não pode ser de Deus, porque lá atrás Ele disse para eu ir. E se Ele disse ir, Ele nunca vai contra a sua palavra. De fato, Deus não vai contra a sua palavra. Mas se você já foi, você está numa nova temporada. E se você está numa nova temporada, Deus tem uma palavra específica para esta temporada. Ele chega com Abraão e fala assim, Gabriel: Abraão, pega o teu filho Isaque e vai fazer um sacrifício. Abraão vai, porque a voz de Deus disse, vai, Binho. Quando ele chega lá, ele prepara o sacrifício, ele levanta o cutelo, a mesma voz fala assim, para. Vai ou para? A mesma voz que disse sim, a voz que disse não. Ele foi contra a sua própria palavra? Não. É porque ele entrou numa nova temporada. Porque quando ele obedeceu à voz de Deus embaixo do monte e subiu no monte, ele entrou em um novo nível de relacionamento. E quando Deus viu o comprometimento dele, ele falou, aquela minha palavra já surtiu efeito. E você já obedeceu e já concretizou aquela palavra. Então não precisa fazer mais. A palavra para esse momento agora é para, não. Porque o mesmo Deus que manda ir é o Deus que manda voltar. O mesmo Deus que diz sim é o Deus que naquela temporada diz não. Porque a pior coisa é você viver hoje com a instrução de ontem. Quem sabe, essa tarde, para muitas pessoas, Deus está falando, eu mandei você ir, mas está na estação do retorno. Você tem questionado, porque você acha que a palavra que eu dei há 5 anos atrás de ir, eu não posso dar uma outra palavra, e não é uma palavra contrária, é porque se você já foi, aquela palavra já foi concretizada, e Deus tem uma nova palavra, uma nova instrução para um novo momento, para um novo projeto na sua vida, e eu só vou entender isso quando eu tenho discernimento. Não apenas de saber que é a voz de Deus, mas em que fase eu estou. Palavra de Deus não muda, mas estações mudam. E para cada estação, Deus tem uma palavra na sua vida. Porque vamos falar a verdade, até o apóstolo Paulo teve dificuldade em discernir a forma de Deus pensar. Tem um texto
que o apóstolo Paulo ele fala é extraordinário para a igreja. Ele recebe, aumenta só um pouquinho esses retornos aqui para mim. Ele recebe revelações grandiosas, extraordinárias. Aí ele escreve assim, em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Capítulo 12, versículo 7, 8 e 9. Ele fala assim, para que eu não me exaltasse demais, por excelência das revelações que foi me dado, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim que eu não me exaltasse demais, acerca do qual 3 vezes eu roguei ao Senhor, que o afastasse de mim, e ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vamos destrinchar rapidamente isso aqui. Esbofetear não quer dizer destruir, quer dizer me atacar continuamente, repetidas vezes. Então isso aqui é um mensageiro de Satanás que não foi feito para matar Paulo, foi feito para incomodar Paulo. Está cheio de mensageiro de Satanás incomodando a nossa vida. Paulo orou 3 vezes. Por 3 vezes eu pedi que Deus tirasse esse espinho. Se ele orou 3 vezes é porque na primeira Deus não respondeu. Na segunda, estou falando de Paulo, gente, o cara que escreveu quase todo o Novo Testamento. Na segundo pedido, Deus não respondeu. Deus vai responder só no 3º pedido dele. E quando Deus responde com algo totalmente inconclusivo, pastor Odaí. A resposta dele é sem nenhuma definição. Ele fala assim, a minha graça te basta. Aleluia. Ei, a graça de Deus é suficiente para cada um de nós. Agora vamos entrar no discernimento? Paulo é um homem que tem discernimento. Como é que eu sei? Porque ele discerniu a fonte. Foi-me colocado um espinho na carne, a saber, um mensageiro do diabo, um mensageiro de Satanás. Ele olhou e discerniu a fonte. O que está acontecendo comigo não é de Deus. O que está acontecendo comigo é de Satanás. E aqui que explode a minha cabeça. O diabo enviou, Deus olhou, Deus gostou e Deus deixou. Ele cita aqui, a saber, abre parênteses, isso que eu estou sofrendo, Satanás enviou. Aí quando Deus olha, ele ora 3 vezes, Deus olha e fala assim, não vou tirar não, a minha graça te basta. Pastor, como assim? Satanás mandou e Deus manteve o que Satanás enviou? Sabe, é como se Deus estivesse falando assim, Paulo, você não gosta do que isso faz com você, mas você não tem ideia o que isso vai fazer por você. Paulo, o bem que isso vai fazer por você é muito maior do que o mal que isso vai fazer por você. Os benefícios desse espinho na tua carne são bem maiores do que os malefícios disso. Ou seja, o positivo disso é maior do que o negativo disso. Então eu não vou mudar um incômodo, mas eu vou te dar graça para você suportar um incômodo. Em outras palavras, eu não vou mudar a situação, mas eu vou usar esta situação para mudar você. Ou seja, quanto mais você acha que é exaltado, mais você vai ter que entender que é a minha graça que te sustenta, que é a minha misericórdia que te mantém vivo, porque tem coisas que Deus faz com o homem que a gente acha que é semideus. Eu não preciso mais de Deus, porque eu cheguei num patamar, tantas revelações que Paulo recebeu, ele podia se sentir o cara. Aí Deus usa o diabo para colocar um espinho, olha para o espinho, gosta do espinho e mantém o espinho. A minha graça te basta. E Paulo tem esse discernimento. Eu sei que o que eu estou enfrentando, a fonte não é Deus, mas Deus, conhecendo a fonte do meu problema, falou, essa fonte vai trazer para você um benefício maior do que um incômodo. Eu vou usar o problema que você está pedindo que eu tire, para que você me busque diariamente, para você entender que é a minha graça que te sustenta. E eu quero ligar isso, porque veja, a gente lê, o povo sai do Egito e começa a andar no meio do deserto por 40 anos, não tem comida, não tem água, não tem provisão, não tem shopping, não tem loja, não tem roupa, não tem tênis, não tem sapato à venda no local, e eles vão andando. Então todos os dias
O povo no deserto precisa de uma provisão de Deus. Eles estão em uma dependência total de Deus. Então, a temporada do maná é uma temporada de surpresas. É uma temporada que Deus vai fazer algo que eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Mas você entende que só porque você foi surpreendido, não quer dizer que você estava despreparado? Porque todas as coisas que você vem vivendo até agora, é Deus te preparando, mesmo você sem saber, para quando Ele colocar algo que vai te surpreender, você já está pronto para esta surpresa. Eu quero profetizar, você pode até enfrentar surpresas na sua vida, mas você vai estar preparado e pronto para elas, porque Deus está usando todas as coisas que você vive, para quando chegar a temporada de maná. Pastor, o que é? É um tempo de surpresas. É um tempo que eu não sei o que vai acontecer amanhã. Agora, estar pronto não quer dizer sentir pronto. Deus está amassando gente. Pastor, eu não estou me sentindo pronto. Não precisa. Estar pronto não quer dizer se sentir pronto. Eu estou falando de quem escreve Provérbios. É um menino quando assume. Salomão, 17, 18 anos, assume o trono. Cresceu no palácio. Mas crescer no palácio é uma coisa, administrar o palácio é outra. Eu sou filho de pastor, cresci na igreja, mas crescer como filho de pastor dentro de uma igreja é uma coisa. Servir como pastor e administrar uma igreja é outra coisa totalmente diferente. E Salomão, ele é tão sábio, ele tem um discernimento tão bom que ele entrega um sacrifício a Deus quando ele assume o trono, e Deus fala, pode pedir para mim o que você quiser, eu quero ter um coração de Salomão. Irmão, você não gostaria de ouvir de Deus? Pode me pedir o que você quiser, porque eu sei que o seu coração é puro. Eu sei que você não vai pedir maldade para os outros, derrota para os outros. Pode me pedir o que você quiser. Eu quero chegar nesse tipo de condição, para fazer uma oração e Deus chegar até mim e falar, André, pode escrever o valor no cheque que eu assino embaixo. Eu não estou falando de valor monetário, mas eu estou falando de forma de pedido. É Deus falando, eu acredito tanto em você, e eu conheço tanto o teu coração, que eu sei que você vai me buscar para ter algo que é benéfico não só para você. Aí ele fala, Senhor, eu preciso de sabedoria para julgar o povo, e eu preciso de discernimento. Depois abre o texto com a palavra, ele fala, eu preciso ter discernimento, porque eu preciso discernir entre o que é certo e errado. Eu preciso discernir o que é justo e injusto. A Bíblia, após isso, nunca vai citar. Você não vai ver uma citação onde Salomão fala, eu me sinto sábio. Ele nunca se sentiu sábio. A sabedoria dele era exercida na naturalidade das decisões do cotidiano. Vem duas mulheres com uma criança, pega a espada, corta no meio. Ele nunca falou, eu estou preparado para julgar isso. Não, as situações apareciam, os cenários apareciam, os ambientes apareciam, eram colocados diante dele, e Deus, pela fé que ele tinha, falou, bem, se Deus disse que me deu sabedoria, com as minhas palavras vai vir a sabedoria de Deus. Por isso que eu quero trazer essa palavra para você. Só porque você não se sente preparado, não quer dizer que você não está preparado, porque preparo não é sentimento, preparo é condição, e às vezes é Deus que dá a condição para você. Eu boto a palavra de sabedoria na tua boca, então te engaja naquilo que você se propôs, porque é no caminhar que eu vou colocando a palavra na tua boca, eu vou colocar a decisão certa. Não espere se sentir para fazer. Aleluia! Muita gente aqui já está pronta há muito tempo, mas você não começou o projeto porque você não se sentiu pronto, e Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra de discernimento para você. Pronto não é sentimento, pronto é uma palavra de Deus. Você está pronto e acabou. Alguém pode glorificar a Deus? Aleluia. Pronto. Porque ele traz um pessoal que entra, e agora? Eu vou comer o quê? Eu estou no meio do deserto. Todo dia Deus mandava maná. Ou seja, eles acordavam, e quando eles acordavam, depois você vai ver no texto de Êxodo e outras descrições bíblicas, a descrição é assim: maná é uma coisa pequena, redonda, miúda, parecia como se fosse uma geada, vários flocozinhos. E a Bíblia vai descrever o sabor do maná como se fosse algo que lembrava gosto de mel, lembrava um gosto de um pão de mel. Pastor, por que o nome maná? Porque maná literalmente significa, o que é isso? Eles viam aquele floco espalhado de manhã assim, falavam, o que é isso? Deus, eu pedi pão, o que é isso?
Deus, eu pedi um emprego. O que é isso? Deus, eu pedi crescimento, eu pedi frutificação. Deus, eu pedi aumento. Deus, eu pedi uma nova fase. Deus, eu pedi um esposo. Deus, eu pedi uma esposa. O que é isso? Sabe o que é isso? Fala para o irmão do teu lado. É a temporada do maná. Temporada do maná é quando a performance de Deus não combina com a tua expectativa. Eita Jesus, fala Deus no nosso meio. Temporada do maná é quando a resposta de Deus é tão diferente daquilo que a gente espera, que a gente nem percebe que Ele já respondeu a oração. Eu vou repetir isso. Tem muita gente orando por coisas já respondidas. É porque você tem uma expectativa de como Deus deve entregar a resposta. E Deus fala, não, eu dou um maná. Porque você entende? O que é isso? Você está pedindo pão pronto, quentinho, numa sacola do Pão de Açúcar. Eu gosto do pão de lá, para mim é o melhor pão que tem quase aqui. Ou da padaria MD, tem umas padarias maravilhosas aqui na nossa cidade. Eu não sei se tem algum irmão dono de padaria, ou a sua padaria. Então quando a gente pede, Senhor, eu quero pão quentinho, a gente imagina um padeiro chegando com uma tábua e o pão quentinho. Só que Deus não dá pão pronto, Deus dá maná. Lembra que eu preguei aqui nessa igreja? Deus, Ele dá projeto. Se é projeto de Deus, Ele não bota a mão para executar. O projeto é aquilo que o arquiteto faz. O arquiteto, ele desenha e fala, constrói. Você é o construtor. Então você tem que pegar o projeto de Deus e colocar em prática. Só que a gente quer a arca pronta e Deus não dá para Noé a arca pronta. Deus dá o projeto e fala, pega o martelo, pega a tábua, Noé, e começa a trabalhar. Rala um pouco, porque o que você tem na mão não é tudo que eu quero te dar. O que eu já te dei e coloquei não é tudo que eu quero fazer na tua vida. O que eu dei para você é um maná. Trabalha o maná, que eu vou colocar na sua mão o objetivo pronto. Geralmente Deus não dá o projeto e a resposta pronta na nossa mão. Ele dá só o projeto e a gente tem que trabalhar. Tem uns historiadores que diziam que desse floco, dessa semente do maná, eles ralavam, e ao ralar tinha um pó que era muito parecido com trigo, e a partir disso eles faziam pão. Entende isso? Deus te dá o maná. Se você estiver disposto a pegar o maná que Ele colocou na tua mão e ralar, você vai chegar no objetivo que você deseja. É pão? Pega o maná e rala. É o que? É empresa grande? Pega o maná e rala. O que Deus colocou na tua mão? Deus está mandando dizer, rala com isso que eu coloquei na tua mão. Começa a ralar, começa a te esforçar, porque o resultado que você espera, eu não vou construir, mas eu vou te dar força, sabedoria, e eu vou te dar a obra-prima. O que você tem na mão não é tudo que Deus quer te dar. Ele te deu o maná, e junto com o maná Ele te dá conhecimento, sabedoria, ferramentas, pessoas, para você construir com o maná o objetivo final. Então Deus dá a semente, e porque eles estavam dispostos a ralar a semente, eles criavam o que eles desejavam. Deus não dá a resposta pronta. Deus te dá um projeto para você ralar e tornar esse projeto realidade. Então, igreja, você vai pedir provisão, Deus não vai te dar dinheiro, Deus vai te dar uma ideia, Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te dar um serviço, Deus vai te dar uma inovação. E a disposição que você tem para ralar com a ideia e a inovação que Deus te deu é que vai determinar se você vai ter a provisão que Ele tem para você ou não. Preste atenção nisso, isso aqui muda o futuro, o destino de pessoas. Não peça dinheiro para Deus. Teve uma vez, eu até vou numa viagem ainda para falar com grandes empresários. Uma vez eu conversei com umas pessoas mais ricas que eu já conheci, e ele me deu uma dica de ouro. Ele fala assim, André, nunca peça dinheiro a um bilionário. Aí ele fala assim, ó, a mecânica é assim, ó, se você pedir dinheiro, um bilionário vai te dar um conselho, mas se você pedir conselho, ele vai te dar dinheiro. Teu Deus é o Deus do ouro e da prata, Ele é muito mais que bilionário. Então não peça para Deus dinheiro, porque se você pedir dinheiro, Ele vai falar, trabalha nisso, Ele vai te dar um conselho. Então peça conselhos de Deus, porque eu vou falar uma coisa, se Ele te der dinheiro, o dinheiro acaba amanhã, mas se Ele te dá uma ideia, se Ele te dá uma estratégia, meu irmão, se Ele te dá uma inovação,
a ideia, a estratégia e a inovação vai se tornar uma fonte de renda inesgotável na sua vida. O que Deus quer falar, eu não quero dar algo para você que acaba amanhã, eu quero dar algo para você ralar com o que eu te dei, e a partir dessa relação que você fizer, você vai construir a provisão que você sempre precisava. O Senhor está dando discernimento para o povo dele aqui nessa manhã. Glória a Deus. E Deus fazia isso aqui porque Deus estava preparando o povo para o tempo do maná. Uma coisa interessante, temporada do maná também é a temporada que Deus sufoca a provisão. Ele dá algo para você trabalhar, para você ter provisão, mas se você entender, o maná, Deus não permitia que durasse mais que 24 horas. Ele falou assim, ó, não adianta estocar não, tá? Não adianta ser o primeiro a chegar de manhã e pegar todo o floco que está no chão e guardar e querer vender ao dobro. Não existe demanda reprimida para o maná. O maná durava 24 horas. Se você botasse tudo no caminhão, abria no outro dia, o baú do caminhão não tinha mais nada, porque Deus sufocava a mesma provisão que Ele dava, porque eles estavam em treinamento. Treinamento para quê? Para o destino que Deus tinha para eles. Qual era o destino? Terra prometida. E o treinamento chamava-se deserto. Que treinamento é esse, pastor? Deus queria fazer o povo ser totalmente dependente dele. Ou seja, eu te dei provisão hoje. Se amanhã você precisar de mais, pode vir em mim que eu tenho mais. Eu vou te dar felicidade por hoje. Quer felicidade amanhã? Vem em mim que eu tenho mais felicidade para você. Eu vou te dar paz para você sobreviver hoje. Quer paz amanhã? Pode vir em mim, porque aqui tem mais paz. O que o Senhor estava treinando eles é, tudo que vocês precisarem, podem buscar em mim, que eu sou uma fonte inesgotável daquilo que vocês precisam. Então no deserto Deus está ensinando uma lição importantíssima, preciosa para o tempo de terra prometida de Canaã. Vou te dar alegria, mas quando acabar, busca em mim. Vou te dar provisão, mas quando acabar, vem em mim. Porque a dinâmica de Canaã é totalmente diferente da dinâmica do deserto. E Deus tinha que preparar a cabeça, a mentalidade, a fé desse povo. Canaã, ao contrário do deserto, Canaã é uma terra que brota leite e mel, que mana leite e mel. No deserto eles oravam por comida. Em Canaã eles não precisam orar por comida. Glória a Deus. Então veja, a bênção das transições que Deus tem para o povo nas estações, ela é tão poderosa que ela muda a nossa forma de orar, pastor Paulo. No deserto eles oravam para ter comida. Em Canaã eles oravam pela comida que já existia. Mudou a oração. Uma oração é a oração de súplica, a outra é a oração de gratidão. Porque em Canaã Deus não tinha que prover. Tudo aquilo que eles plantavam, eles colhiam. O esforço do suor deles dava consequências e resultados. Então eles não precisavam todo dia olhar, se ajoelhar e pedir de Deus. Era só esticar a mão e colher das árvores. Tinham animais. Então eles não dependiam de Deus para a alimentação. Em Canaã eu não preciso orar para Deus fazer. Eu oro porque Deus já fez. Agora deixa eu falar para você, aleluia, glória a Deus. Mas manusear isso aqui é complexo. Para minha fé é muito mais simples. Eu todo dia buscar em Deus e Deus me dá o que eu desejo. Na verdade, o que eu preciso, do que eu pegar quando eu desejo. Será que Deus pode confiar a você na temporada de Canaã? Porque a temporada de Canaã é uma temporada que você não depende de Deus para comer. Você não depende de Deus para se vestir. Você não depende de Deus para se locomover. Lembra daquele tempo que era tudo difícil e você buscava em Deus, fazia propósito, orava, lia a Bíblia, tinha um relacionamento íntimo e pedia diariamente, Senhor, me dá o pão de amanhã, me dá o pão de cada dia, me abençoa amanhã. Aí Deus te abençoou e te levou para Canaã. Tu não precisa mais orar, é só pegar o teu cartão e passar na máquina, porque tem crédito lá, não precisa nem cartão, só aproximar o teu celular, já está tudo resolvido. Em um tempo que você tinha que vir para a igreja, se ajoelhar para pedir, hoje tu não precisa pedir nada, é só pegar o celular e esticar. A minha pergunta é,
será que eu vou ter o mesmo comprometimento de buscar a Deus em Canaã como eu buscava no deserto? Eu não estou falando que riqueza, que grandeza, que crescimento, que dinheiro é ruim, não. Mas ele muda a cabeça de pessoas. Eu não sei se você já leu a Bíblia, mas você vai perceber que quando Deus vai citar, o que mais disputa o amor do coração do homem com Deus não é Satanás, é o dinheiro, é Canaã. Então Deus está falando aqui, todo dia busque em mim porque tem provisão em mim. Todo dia busque em mim porque tem fé em mim, tem comida em mim, tem alimento em mim. Só que Canaã, eu passo o cartão, eu compro a roupa, eu passo o cartão, eu como um lanche, eu passo o cartão e eu encho o tanque do carro. Eu não preciso ficar orando para Deus me dar a provisão. E você entende que isso é projeto de Deus? Deus não quer todo dia fazer um milagre sobrenatural para dar a tua sobrevivência, mas Ele também não quer que você se distancie dEle quando você não precisa dEle para estas coisas. Então o ideal é a gente viver em Canaã e buscando diariamente a Deus, não porque eu dependo, mas é porque eu preciso da presença dEle na minha vida. Será que a igreja continuará buscando a Deus mesmo quando ela não precisa de Deus para algumas coisas? E você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você vai passar no McDonald's, Senhor, eu oro para que apareça dinheiro nesse cartão. Não, tu sabe que tem, porque Deus já te abençoou. Mas será que essa bênção está te afastando de buscar em Deus o que você precisa? E por último, eu não sei se o Gabriel tem que botar um instrumento, não sei se dá agora não, né? Tá, pode, sobe aqui, Gabriel, sobe aqui, banda. O Gabriel vai louvar para a gente aqui no finalzinho. A gente tem mais uns 13 minutos aqui. Eu quero que ele cante aqui, só para vocês conhecerem a voz desse homem ungido. Terceiro ponto para a gente terminar. Temporada de maná representa suprimento temporário. Ei, meu irmão, presta atenção aqui. Maná não foi feito para durar para sempre. A Bíblia fala, em um certo momento, ele vai cessar o maná. Pastor, eu odeio o meu salário. Fica tranquilo, isso é maná, não vai durar para sempre. Pastor, eu odeio o local onde eu estou. Eu odeio o turno de trabalho que eu estou. Eu odeio o ambiente onde eu convivo. Pastor, eu não consigo ficar naquele local. Pastor, eu não gosto. Fica tranquilo, Deus está te dando um maná e você não vai viver disso para sempre. Isso é uma provisão temporária, onde Deus está te preparando para a exaltação. Mas abrace os ensinamentos que Ele está te dando nesse momento, porque chegará o tempo que você não precisará mais de algo que tem gosto parecido com mel, porque você estará morando na terra que mana leite e mel. Mas é como eu administro essa fase que vai determinar se eu fico um pequeno ciclo ou se eu fico 40 anos. Então, o maná era uma certificação que Deus dava para o povo, para que eles acordassem todo dia e colocassem no coração: eu só estou vestido porque Deus me veste. Eu só como porque Deus me dá comida. Eu só respiro porque Deus me dá vida. Só que quando a gente entra em Canaã, a gente para de agradecer. Trabalhei, ganhei dinheiro, meu salário paga uma bolsa boa, paga um sapato bom, paga uma viagem boa, e a gente começa a atribuir as bênçãos da nossa vida não pela provisão de Deus, mas pelo esforço do nosso trabalho. Esse é o grande problema da mentalidade de Canaã. E é durante o deserto que Deus vai fazendo. Não é porque eu te abençoo que tu esquece que fui eu que te dei. Sou eu que dou. Assim como eu suspendo o maná, eu suspendo a provisão até em Canaã. Porque aqui está o maior perigo. Em Canaã a gente não depende mais de Deus para comer. Consequentemente, a gente acha que não precisa mais de Deus para viver. Não é porque não dependemos que a gente não precisa. E aqui eu termino, eu peço que a igreja fique toda de pé. Quem foi abençoado por essa palavra? Orquestra, passagem bíblica mais triste da Bíblia. Top 5, para mim, pastor André, mais triste da Bíblia é a que está escrita em Juízes capítulo 2, versículo 8. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus antepassados, ou seja, todos que viveram no deserto, entraram na terra prometida com Josué, morreram.
Então eles viveram o tempo de dependência total com Deus, de agradecimento a Deus, de falar: eu só tenho sapato porque Deus me deu, só tenho comida porque Deus me deu, só tenho saúde porque Deus me deu. Aí eles entram na terra prometida, fazem a transição e começam a ver: tudo que eu planto eu colho, todo o meu esforço tem resultado. Mas eles viveram aquele tempo e tinham aquela mentalidade. Deus lapidou eles no deserto. Só que toda essa geração morreu e nasceu uma nova geração que não viveu e não soube o que era deserto, viveu em terra prometida. Olha o que o texto diz: depois que toda aquela geração morreu e foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Sabe o que afastou? A falta de dependência diária, a falta de busca diária. Por isso às vezes Deus permite a gente passar por falta de algo, é para a gente buscar nele. Porque se a gente não precisa mais de Deus, a gente se distancia dele.